Romanos 1,17 só. Quem pode dar o pontapé inicial para nós? 2 Coríntios 6, do 14 ao 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? Por que parte tem o fiel com o infiel? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O Senhor Todo-Poderoso diz: saiam do meio dos pagãos e separem-se deles. Não toquem em nada que seja impuro, e então eu aceitarei vocês. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém. Agora vamos ler só Romanos 1, versículo 17. Romanos 1, 17. Porque no Evangelho é revelado de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Amém. Glória a Deus, irmãos. Amém. Agora vamos nos colocar em pé, vamos fazer mais uma oração para que o Senhor fale aos nossos corações. Quero pedir para a irmã Iolete, se for possível, daí mesmo levantar sua voz em oração para que Deus fale conosco, amém? Senhor Jesus, neste momento estamos aqui na tua presença, Pai. Sim, Tu sabes, Senhor, do nosso coração, tu sabes que nós viemos até aqui para aprender mais e mais de ti. Amém. Nós estamos aqui, Senhor, para te louvar, para te engrandecer, Jesus amado. E assim, Senhor Jesus, nós te pedimos por essa palavra, nessa teu servo, que vai dar-nos essa palavra, que possa falar diretamente ao nosso coração e que nós possamos vivermos a ti, Senhor, a cada momento, a cada instante de nossas vidas, e que nós possamos ser abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, dia 31 de outubro comemora-se o dia da Reforma Protestante. Amém? E é um dia bem significativo, porque pelo mundo afora também disseminou-se essa bobagem de Halloween. E o diabo sempre teve esse desígnio, sempre teve esse propósito de semear, né, o joio no meio do trigo, de desvirtuar a palavra de Deus. Quando Deus falou, certamente morrereis, ele veio com uma conversa dizendo, certamente não morrereis. Então, a missão maior do diabo é desvirtuar a palavra de Deus. E quando nós ouvimos falar de reforma, nós podemos também lembrar, para quem pesquisou aqui mais um pouquinho, acerca dos pré-reformadores, que foram os que praticamente deram um pontapé inicial para a reforma protestante acontecida lá em 1517. Teve um homem chamado John Wycliffe, que nasceu na Inglaterra, que já teve uma revelação de Deus em relação à palavra, e esse homem, ele foi morto pela Igreja Católica. E assim, gente, depois de anos e anos, desenterraram os seus ossos. Foi morto entre aspas, né? A igreja não conseguiu matá-lo, mas perseguiu de forma veemente, né? E depois de 40 anos desenterraram os seus ossos e queimaram os ossos deste homem chamado John Wycliffe.
Já em relação a um que nasceu lá na Tchecoslováquia, chamado John Hus, que também foi um dos pré-reformadores, a Igreja Católica conseguiu matá-lo, literalmente, queimado, e Hus significa ganso. O interessante é que este homem, enquanto ele morria, ele dizia assim: hoje vocês estão matando o ganso, hoje vocês estão queimando o ganso, mas daqui a 100 anos surgirá um cisne, o qual vocês não conseguirão matar. E dali a 100 anos, surgiu Martinho Lutero, que foi o grande nome da Reforma Protestante e aquele que verdadeiramente se opôs aos dogmas da Igreja Católica e à venda de indulgências de um homem chamado Tetzel, que vendia praticamente a salvação. E tinha uma frase do Tetzel onde ele falava assim, que quando a moeda no fundo do gasofilácio cai, a alma do purgatório sai. E o Martinho Lutero, vindo desse tipo de declaração, ele ficou indignado e formulou lá 95 teses e pregou lá em 31 de outubro de 1517, lá nas portas do castelo de Wittenberg, na Alemanha. E ali iniciou-se a grande reforma protestante, que foi um retorno à palavra, porque o Martinho Lutero, no dia que ele leu Romanos 1,17, o justo viverá pela fé, ali ele recebeu a revelação que a justificação se dá mediante não aquilo que o homem faz, mas aquilo que Deus fez. E assim, gente, ele tentava se auto-justificar o tempo todo com Deus, se auto-flagelava, mas não se sentia justificado, tinha uma briga muito grande com Satanás, até que um dado dia ele deparou-se com Romanos 1,17, que foi aquilo que verdadeiramente abriu os seus olhos, ou seja, a revelação da palavra de Deus, a palavra de Deus que traz verdadeiro esclarecimento para todos nós. Interessante que Martinho Lutero, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo ali confrontado, afrontado pela igreja, ele continuou firme em seus propósitos e ideologia, e mesmo sendo obrigado a se retratar perante a igreja católica, ele manteve a sua convicção, manteve-se firme na obediência à palavra de Deus, traduziu a Bíblia para o alemão, enfim, foi um homem realmente levantado por Deus para fazer a diferença em relação à palavra revelada do Senhor e à vontade do Senhor. Mas também teve outros nomes importantes para a reforma, como Calvino, Zwinglio, John Knox, entre outros. Mas, amados, eu quero ser conciso nesta palavra, breve, olhando para a igreja atual, para a igreja contemporânea. Será que nós podemos verdadeiramente dizer que está tudo bem na igreja? Porque, assim, queridos, sob um ponto de vista crítico, bem crítico e doutrinário, não dogmático, porque muitas pessoas se fundamentam não pela sã doutrina, mas pelos dogmas estabelecidos por homens. E assim, olhando sob uma perspectiva não religiosa, mas espiritual, será que está tudo bem na igreja estabelecida por Cristo? Porque, queridos,
se nós lermos com atenção todos os evangelhos e tudo aquilo que Cristo pregou, o evangelho é muito simples. Na verdade, o Antigo Testamento era muito complicado, era complexo, mas Jesus, ele tornou aquele Antigo Testamento, ele tornou a lei tão simples. E o fundamento maior da lei é o amor, tudo converge para o amor. Só que nós, muitas vezes, nós acabamos insistindo na religião, ao invés de viver o Evangelho na praticidade da coisa. E o fundamento do Evangelho é a libertação do homem, a libertação de si mesmo e o teu esforço para libertar outros através das tuas condutas, dos teus testemunhos, do teu amor. E o exemplo é Cristo. O paradigma para a igreja é Cristo. E nós precisamos seguir aquilo que Cristo falou. E Cristo ditou a sã doutrina para os homens. Mas o diabo veio com tudo, e a missão do diabo é exatamente tirar a virtude da palavra, tornar tudo complicado. E assim, gente, olhando para a igreja contemporânea, será que nós podemos dizer que está tudo bem? Será que nós não precisamos de uma outra reforma para que retornemos aos verdadeiros valores de Cristo, deixando o Senhor tirar as escamas dos nossos olhos? Porque é muito perceptível que o mundo está mergulhado nas trevas. Isso é muito óbvio, é muito óbvio. E os sinais de que Cristo está prestes a voltar, eu não vou dizer que Cristo está voltando, porque isso é um erro gritante, né? Mas Cristo está prestes a voltar, e só Deus sabe o dia e a hora em que Cristo vai voltar, mas Jesus, ele deu os sinais do seu retorno, da sua volta, e isso está bem evidente, bem patente para todos nós. Agora, gente, nós precisamos, diante de tudo aquilo que nós temos visto e ouvido, ter um posicionamento diferente. E talvez o que vale, seja uma reforma de si mesmo. Uma reforma de si mesmo. Porque mudar o mundo, ninguém vai conseguir. Ninguém vai conseguir ter uma palavra evangélica que cause uma revolução tal, que venha trazer uma mudança radical, como aconteceu lá com o Martinho Lutero. Isso, amados, está difícil de acontecer, porque existe um caminho, mas houve muitas quedas nesse caminho, surgindo outros. E agora, para resolver isso, está bem complicado, está bem difícil. Mas eu creio que nós, pastores, nós temos uma grande responsabilidade de fazer com que muitos abram os seus olhos acerca dessa confusão que o mundo hoje. O mundo está muito confuso, o mundo está em trevas, e assim, amados, infelizmente, eu tenho que dizer que tenho percebido que ao invés da igreja fazer uma enorme diferença no mundo, é o mundo que está conseguindo fazer uma enorme diferença na igreja. E o povo está sendo muito levado, o povo está sendo muito mal influenciado, o povo está sendo muito mal ministrado,
E, gente, o povo está sendo levado por aquilo que é conveniente. O povo está sendo levado por aquilo, né, que condiz com suas vontades, com suas vaidades, com seus desejos, até mesmo com as suas concupiscências. Sinceramente, gente, eu sempre fui um crente, né, simples. E para mim, não precisa programação nenhuma na igreja. Se fosse o caso de eu ter só o meu culto, para eu participar, só isso para mim já está muito, muito, muito bom. Muito bom. E desde que eu cheguei tarde na igreja. Eu cheguei com 24 anos na igreja. E para o meio que eu frequentava, eu mesmo fico assim admirado comigo. De hoje eu não ter que precisar de muita coisa para me sentir realizado no reino de Deus. Mas tendo os cultos da igreja para eu congregar já está excelente. Isso não diz respeito só ao meu pastoreio, mas desde que eu era, gente, músico na igreja, desde que eu era diácono na igreja, desde que eu era presbítero na igreja, desde que eu fui seminarista e hoje pastor, eu sempre me contentei com o pouco de Deus, porque eu sei que o muito de Deus, gente, está lá na eternidade, está lá naquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem. E é por isso que eu me contento assim com um pouco. Mas tem pessoas, né, que para serem satisfeitas, elas têm que congregar em igrejas onde tem até uma festa junina gospel. Porque se não tiver uma festa junina gospel, eu vou na que tem. E eu tenho que participar numa igreja que seja pintada de preta. Porque se for a pintada de rosa, né, como alguém falou que essa cor aqui, né, rosa, não sei, que bom entendedor de tinta, de pintura, né, que é a pessoa que falou, nossa, você pintou a igreja de rosa, rapaz. Gente, eu falei para ele assim, mas você nunca comeu beterraba na tua vida? Sabe, gente? Mas e se alguém está pintando de preto, o que tem ao pintar de beterraba? E qual que é a diferença? E se tivesse pintado aqui de verde piscina, igual era, né? Qual que é a diferença? Mas, gente, agora a moda é a igreja preta. A igreja preta. E na hora do louvor ninguém se enxerga lá, né, Ju? Eu sempre tive uma dificuldade assim para tocar no escuro, Ju, né? Que eu sempre olhei no braço aqui para tocar. Você vai, né, em igreja que um enxerga o outro. Mas, gente, Jesus. Tem holofote. Não, mas tem os holofotes lá, tem o jogo de luz, tem o gelo seco. Parece. Gente, eu não sei se vocês aqui, todos crentes para a glória de Deus aqui, amém ou não? Todos crentes. Eu não sei se alguém aqui chegou a frequentar aqueles clubes lá, o Magic. Alguém frequentou? Dante Alighieri, Guaíra, tradição, eu sei que não. Talvez muitos aqui, não, todo mundo crendo. É a mesma coisa. Né? Agora, para atrair o jovem tem que ser um ambiente escuro. E aquele arzinho de gelo seco, aquelas coisas lá. Gente, complicado, né? Complicado. E para a igreja acontecer, para a igreja crescer, tem que ter lá o movimento, tem que ter a programação e tem que ter aquilo que o Halloween tem que ter. Tem que ter. Daqui uns dias as criancinhas no Halloween vão estar aí de capetinha,
vão estar aí de vampirinho, vão estar aí de lobisomem. Talvez tenha igrejas que até já estão aceitando isso. Porque, queridos, daqui uns dias vai estar assim. Mas o que nós estamos ensinando para as nossas crianças? O que nós estamos passando em questão de evangelho, de palavra, de doutrina para os nossos jovens? Sendo que até os adultos estão correndo atrás dessas coisas. E o povo não está se contentando com tudo. O povo está se contentando com aquilo que está conforme o mundo. E o mundo adentrando na igreja e tirando o foco de tudo. O foco, e o propósito de Cristo para a sua igreja. Então, amados, no meu ver, talvez vocês ou algum aqui possa pensar diferente. Eu penso que nós, como igreja hoje, amados, primeiro ponto, é necessário ter atitude, para não se conformar com aquilo que não é para nós nos conformarmos. Porque não existe comunhão entre trevas e luz. Não existe. Foi exatamente o que Paulo passou aqui, gente. Se você quiser voltar no texto lá e reler, em 2 Coríntios 6, volte comigo no texto lá, vamos dar mais uma lida. 2 Coríntios 6, do 14 em diante: não estejais unidos em julgo desigual com incrédulos, pois que companheirismo tem a justiça com a injustiça. Não tem ligação nenhuma a justiça com a injustiça. E qual comunhão tem a luz com as trevas? Não tem comunhão nenhuma. E que harmonia há entre Cristo e Belial? Belial é o próprio Satanás, gente. É uma palavra hebraica. Ou que parte tem o crente com o infiel? E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Aí Paulo faz uma recomendação, porque vós sois o templo do Deus vivo, como Deus disse: eu habitarei neles e andarei entre eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Gente, a briga de Jesus foi sempre para tirar o povo das trevas. O primeiro lugar que Jesus pregou, depois que ele venceu Satanás na tentação, foi lá na Galileia dos gentios, lá em Cafarnaum, terra de Zebulon e de Naftali. E Jesus chegando lá dizendo o seguinte: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Diz o texto de Isaías 9, que aquele povo lá de Zebulon e de Naftali, eles estavam, gente, voltados ao paganismo. Eles estavam assentados na região da sombra da morte. Eles estavam em trevas. Eles estavam aprisionados pela escuridão. Eles estavam voltados aos ídolos. Eles estavam vivendo um panteísmo e um politeísmo. Mas, gente, com o povo de Deus não pode ser assim. É uma palavra muito simples de Paulo, lá em Romanos 12. E muitas vezes nós não queremos entender e nem obedecer aquilo que Paulo recomendou. Lá em Romanos 12: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amados, o que vai renovar, que vai transformar a nossa mente, é a palavra de Deus. A partir do momento que você se volta à palavra, aí você começa a entender qual que é o propósito de Deus, e você terá uma luta veemente contra as trevas. E você terá um entendimento do Espírito Santo daquilo que condiz com a verdade e aquilo que é mentira, e aquilo que é enganação.
Só que tem pessoas que fazem questão de dar lado. Tem pessoas que fazem questão de se conformar, mesmo sabendo que é errado. Mesmo sabendo. E olha, gente, isso é muito perigoso. Eu tenho pessoas na minha família, né, que nessas datas, sabe, fazem e acontece. Por exemplo, no Halloween, é uma ótima oportunidade para fazer um aparato todo na casa, em louvor ao Halloween, sabe? É uma ótima oportunidade. E a pessoa está ali plenamente conformada com o mundo, mesmo já tendo um conhecimento da palavra, mesmo já tendo um conhecimento daquilo que é verdade e daquilo que agrada e desagrada a Deus. Só que não adianta, não há o que lide, não há o que lide. E amados, quantos de nós, muitas vezes, né, estamos vivenciando a mesma coisa? E em segundo lugar, eu penso que é muito importante, queridos, nós sairmos daquilo que não está bem, a fim de uma real libertação, porque isso também é reforma. Isso também é reforma. Gente, deu essa chuva de pedra e fez alguns buracos aqui. E no dia de ontem nós viemos aí e em 3 subimos lá e remendamos. E ficamos esperando uma chuva, né, para ver o resultado. Aí choveu aqui dentro. Aí eu estava hoje pela manhã, né, eu acordei, a primeira coisa que eu pensei, eu vou lá na igreja ver como que foi a noite e tal. Cheguei aqui, chuva, gente, chuva. E eu comecei a puxar a água, né, e falei para Deus assim: Deus, se o Senhor honrou o Josué da Bíblia lá, né, em relação ao sol, o Senhor poderia também na parte da tarde fazer sair um solzinho para que eu pudesse vir aqui trepar lá para ver o que está acontecendo. E gente, glória a Deus que saiu aqui o sol, gente. Nós tínhamos acabado de almoçar, né, Letícia? Estávamos até assistindo um filme lá, não deu nem para pegar a parte final do filme. Saímos correndo tudo para cá porque o sol deu as caras. Eu falei para Letícia, esse é o momento. Viemos, né, Letícia? Correndo para cá. E eu trepei lá, gente, e remendei mais uns furinhos que tinha ali e pensei, agora é com Deus, né? É com Deus. Na hora que eu cheguei aqui, gente, depois daquele temporal que deu 5 e pouco da tarde, é só uns pinguinhos, para a glória de Deus. Mas, amados, lá em cima está tudo remendado. E agora? Está resolvida a situação? Está resolvido? É óbvio que não. Porque, queridos, já é um telhado bem passado, já é um telhado velho. Quando eu pintei lá em Reserva, eu coloquei um telhado novo lá na igreja e pintei, porque o certo do Eternita é pintar ele, porque é sol, é chuva, é intempérie o tempo todo. Aí para dar mais vida para o Eternita tem que pintar ele. E quando eu terminei de pintar, veio uma chuva de pedra lá, gente, e arrebentou todo o Eternita. E eu nunca trabalhei tanto na minha vida igual aquela vez. Nós tínhamos acabado de subir, né, numa igreja mais ou menos desse tamanho aqui. Nós tínhamos acabado de subir e de repente descer tudo de novo. Aqueles baita eternitão, para subir tudo, eu acabei perdendo aqui, gente. Né, como que chama isso aqui? Digitais. As digitais. Porque estavam todos úmidos aqueles eternitos.
foi de amargar. Mas, queridos, aí o que a gente fez? Colocou tudo novo novamente. E eu penso que aqui vai ter que fazer isso. Vai ter que fazer isso, não vai poder deixar remendar. E é o que acontece muitas vezes nas nossas vidas, né, amados? Nós vamos remendando a situação, né, e fazendo algo paliativo, mas nunca temos uma atitude radical para uma real solução. E reformar, gente, é fazer uma reforma, é trazer uma novidade para aquilo que não está bem. E é necessário, amados, um posicionamento. Muitas vezes radical. Se nós quisermos sair de uma situação que não está bem. Olha, o filho pródigo, né? Ele foi levando a vida dele meio a miguelão, depois que ele tirou lá, né, a parte da herança que era de direito, e foi vivendo de noitada em noitada, até que ele chegou diante de um chiqueiro. E muitas vezes nós estamos diante de uma situação assim, que não é condizente com aquilo que Deus de fato tem para nós. Mas vamos dar uma olhada para aquele filho pródigo e para os exemplos dele, sabe, gente? Ele caiu em si. Nós, como igreja, nesse tempo mal, caótico que nós estamos vivendo, amados, nós precisamos cair em si. Porque na casa do Pai tem todos aqueles valores. E Jesus deixou isso muito bem evidenciado, deixou isso muito bem claro. Que na casa do Pai tem valores maravilhosos, extraordinários. Só que nós, muitas vezes levados, né, pela imaturidade, pela falta de sabedoria, até mesmo pela carnalidade, porque aquele jovem imaturo, ele saiu da casa do pai, e diz o texto lá que ele viveu de noitada em noitada, numa vida dissoluta, e de repente chegou numa situação caótica, chegou numa situação de transtorno, chegou numa situação de trevas. Não era o que Deus tinha para ele, não era, mas ele teve um posicionamento, caiu em si, propôs consigo mesmo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, né? Teve ali uma confissão da parte dele mesmo, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu perante ti. Ele propôs no seu coração dizer isso: Pai. E quando ele chegou diante do Pai, realmente ele fez isso. Né? E, gente, aconteceu aquela reforma maravilhosa na vida dele, e o Pai ficou muito feliz, o recompensou, porque ele se propôs aquela reforma. Ele voltou à palavra, ele voltou para o centro da vontade de Deus. E é isso que precisa acontecer conosco, gente. É isso que precisa, né? Não podemos mais estar envolvidos, né, com aquilo que não edifica as nossas vidas. Nós precisamos ter o nosso coração na palavra, no coração do Pai, naquilo que Deus tem para nós. Não podemos complicar mais do que já está complicado, mas precisamos urgentemente retornar ao coração do Pai de amor, porque o Pai tem grandes benefícios para nós todos, só que nós somos muito levados, né? Não sei se você já chegou a declarar para uma criança: ô menino levado. Talvez até para o Asaf eu declarei hoje, né? Ô menino levado. Só que muitas vezes nós, né, somos crentes levados. Ô crente levado.
E o crente que tem que estar, a gente tem que estar ali, né? Como que me fugiu aquele termo? A gente tem que estar ali não manipulando, a gente tem que estar manivelando. Eu vou trazer lá o grande mistério Revelation para você vir na igreja. Eu vou trazer aí o profeta tal para você vir na igreja. Eu vou fazer lá o cachorro quente grande mistério para você vir na igreja. Eu vou fazer lá a programação que vai causar aí um estardalhaço, um benefício no teu coração para você vir na igreja. Tudo isso, gente, é muito infantil. Muito infantil. E nós somos muito suscetíveis, infelizmente, a isso quando não tem palavra pregada na igreja. Vocês podem ver, né, que em muitos lugares tem sido dado muita vazão ao louvor. É claro que o louvor é muito importante, né? Eu, desde que eu cheguei na igreja, sempre trabalhei com louvor, mas, gente, quando Jesus foi tentado pelo diabo, Jesus não cantou lá no ouvido do diabo. O que Jesus citou lá no ouvido do diabo? Quem sabe me responder? Qual foi o único livro que Jesus citou lá no ouvido do diabo? Quem sabe me responder? Deuteronômio. Deuteronômio. E por que Jesus citou Deuteronômio no ouvido do diabo? Na opinião de vocês, vocês já estão encerrando. Por que Jesus citou Deuteronômio no ouvido do diabo? Ele tem uma passagem que você escolhe se você quer as bênçãos ou a maldição. Se você está na obediência, você está na bênção. Se você está na desobediência, ele está na maldição. Interessante. Gente, Deus tinha uma missão para Josué. E Josué, se você ler lá o primeiro capítulo, o que está escrito no versículo 8? Medita na minha lei, de dia e de noite. E então farás prosperar os teus caminhos e será bem sucedido. Bem sucedido. Gente, o que vai fazer nós sairmos daquilo que não está bem? É a meditação da palavra. À medida que a palavra nos lê. Agora, é a mesma coisa, é a mesma revelação lá no Salmo 1. Só que o Salmo 1 começa assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não se deixa levar, que não é mal influenciado, né? Que não vai por qualquer caminho, que não entra em qualquer enrascada. O homem que está ali, com foco, centrado, convicto, sabe o que quer. E por que sabe o que quer? Porque tem palavra no coração. A sua base é a palavra. Foi por isso que o próprio Deus falou para Josué: medita nesta palavra de dia e de noite. Jesus citou Deuteronômio lá no ouvido do diabo, porque Jesus conhecia Deuteronômio, Jesus lia Deuteronômio. Jesus era 100% Deus, mas 100% homem. Jesus teve que ler Deuteronômio 8:3 para dizer assim, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tem muitas pessoas que estão perecendo aí, andando em trevas, indo atrás dessas coisas,
Gente, por falta de conhecimento. Uma pessoa se envolver lá com Halloween, não tendo conhecimento daquilo que o Halloween prega, e eu não vou entrar, né, nesse assunto aqui, até porque eu já estou terminando, e não tem que ficar trazendo aqui historicidade de nada disso. Eu dei um pouco de ênfase que a reforma protestante, que verdadeiramente é importante para nós. Halloween não tem nada importante para nós, nem precisa citar nada. Se você quer saber alguma coisa, vai lá e pesquisa, né? Você vai lá, né, ter um entendimento do que é e qual que é o envolvimento satânico com isso. Uma pessoa que é ignorante, uma pessoa que é ímpia, que não tem compromisso nenhum com a igreja, gente, ela está lá, ela está envolvida. Mas uma pessoa que já tem o conhecimento, que se envolve, que entra por esses caminhos, daí, gente, é demais. Aí é ultrajante. Aí o próprio Deus lá dizendo para Moisés, lá em Deuteronômio 31, olha Moisés, tal, né, traga o Josué, vou dar uma palavra para você, para o Josué, mas depois que se morrer, esse povo vai seguir outros deuses, esse povo vai se desviar, esse povo vai pegar, né, o caminho largo. O próprio Deus dando esse tipo de palavra, né, porque é um endurecimento de coração do homem, um homem adentrando por caminhos tortos, o que é uma tendência gritante, infelizmente. Só que, amados, aquilo que eu falei, nós precisamos de uma reforma de nós mesmos. Eu preciso, porque eu tenho que preocupar-me com a minha salvação. É claro que eu trago a palavra de Deus também preocupado com a salvação dos amados, é óbvio, com a salvação dos meus. Muitas vezes eu estou pregando para minha esposa lá em casa, estou dizendo, isso daí é errado, né? Estou falando para o WhatsApp, isso daí é errado. Estou falando para a irmã Meire assistir novela mexicana, não é de Deus, irmã, né? Eu sei que a irmã não assiste, mas eu estou dando uma indireta gospel, né? Sabe, não é de Deus. Assistir vale a pena ver de novo, isso daí não edifica. Você tem que, qual que é o conselho, qual foi o conselho, né, de Deus para Josué? Assiste o vale a pena ver de novo 300 vezes, quantas vezes passar na Rede Globo. É isso aí que vai fazer você prosperar e edificar o teu caminho. Não vai, gente, abençoar, não vai. Deus está colocando aqui, ó, tá aqui a picanha para vocês, e não é nem a picanha do Lula, né? Porque até agora eu não comi a picanha do Lula ainda, se vocês querem saber a verdade. Se alguém sentir no coração, Júnior, livro, próximo domingo, venha comer a picanha do Lula, aí eu vou acreditar na picanha do Lula. Né? Isso também é uma indireta gospel, pode ser também uma indireta, né? Lúcio, pastor, venha comer a picanha do Lula aqui em casa. Esses dias eu comi uma picanha, hein, Alex? Lá na casa da tua irmã, mas não era picanha do Lula. Mas, gente, né, Deus está dando, né, o melhor para nós, uma mesa, e o Satanás coloca outra mesa. E olha, gente, é uma briga constante, porque o negócio também pode ser, né? Foi aquilo que aconteceu lá, gente, estou terminando, tá bom? Foi aquilo que aconteceu lá no jardim, né? O fruto foi colocado lá, mas Deus deu uma palavra, não, aquilo lá é proibido. Mas entrou o Satanás e disse, não, aquilo lá não é proibido, aquilo lá vai trazer benefício, aquilo lá vai trazer prazer, vai atender a concupiscência da carne. Você vai ficar elevado, porque você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Interessante. Come. Nada a ver. Deus falou, certamente morrereis. Não, Halloween não tem nada a ver. É bonitinho. Imagina teu filhinho, né, de vampirinho, de lobisomem, né, de demoninho.
inocente. É inocente, é doces ou travessuras. É doce, é só isso. Vocês são muito fanáticos, vocês são muito religiosos, vocês são muito radicais, vocês são muito severos. Vai nessa que é a fanatismo. Vai nessa de ficar negociando princípios e valores da palavra. Até quando? Aí vem lá o acerto de contas, né? E vai ainda ouvir lá no próprio Jesus: aparte-se de mim, você que praticou a iniquidade. Então, gente, nós precisamos, assim, exemplo do Martinho Lutero, né? Pegar e ler um texto como esse de Josué 1:8: medita na minha palavra de dia e de noite, e assim a coisa vai acontecer. Aí você pega e você formou 95 teses em cima daquilo, e você prega nas tábuas do teu coração: a partir de hoje eu vou viver por isso, por esse propósito, por esse desígnio. Eu tenho certeza que muitas coisas vão mudar, em nome de Jesus. Uma reforma de si mesmo, um retorno à palavra, um retorno à luz. Não precisar de tantas coisas para satisfazer-se, né? Para ficar aí sendo influenciado. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Isso que é abençoado, né? É a palavra de Deus, né, que está ligada com questões eternas. Fique em pé para dar a impressão que está encerrado. Jesus falou, gente: não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, mas junteis tesouros no céu, né? Nosso coração, gente, tem que estar posto aonde realmente, verdadeiramente vale a pena. Não nos deixarmos levar por aquilo que é temporal, por aquilo que é medíocre, por aquilo que não vale a pena, né? Porque muitas vezes, amados, o diabo está preparando lá o chiqueiro, e a hora que chegar lá, gente, o porco vai ser mais abençoado, né? Porque o porco vai estar comendo alfarroba, e você, que é um filho de Deus, vai estar ali. Na casa do Pai tem abundância de pão, mas eu estou aqui diante do chiqueiro. Então, o que vale nesse momento? É um posicionamento, um cair-se, é uma reforma, né? Não adianta ficar só colando, remendando aquilo que está velho e esfarrapado. Chega uma hora que tem que chegar e tirar tudo, jogar fora, pedir a graça e a misericórdia de Deus e colocar tudo novo. E aí a coisa verdadeiramente vai acontecer de verdade, e os céus vão se abrir. Amém, gente? Vamos orar nesta noite.